nós tínhamos um carro. E quando meu esposo olhou para o carro, vamos correndo para o hospital, pegou meus documentos. Quando olhou para o carro, tinha, não sei se era 2 pneus, se eu não estou equivocada, furados. Inexplicavelmente, estavam furados. Correu para pedir para o vizinho, que era o proprietário da casa que nós morávamos lá, e ele emprestou o carro e a porta do carro dele não queria abrir. E eu, com aquela dor, eu pensei, meu Deus, não vai dar tempo de eu chegar no hospital. Conseguimos chegar. Eu fui de casa até o hospital chorando porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Quando nós chegamos, exatamente a médica, a doutora Gisele, ela que havia iniciado o meu pré-natal, ela estava lá. A doutora Gisele me atendeu, olhou para mim, ela logo me reconheceu, me levou lá para dentro, fez o toque em mim e ela ficou com uma desconfiança. Ela chamou meu esposo e falou para ela, eu acredito pelos sintomas, pela dor, por tudo que ela está passando, por tudo que ela está sentindo, que isso é uma gravidez ectópica. Eu nunca tinha ouvido falar disso, sinceramente. Meu esposo falou, mas o que é isso? Ela falou, é quando o bebê é gerado fora do útero. Em vez de ele estar lá dentro no útero, ele está na trompa. E o que acontece é que essa gestação não tem probabilidade de se vingar, de ir para frente, e ela pode já estar com uma hemorragia, por isso que ela está sentindo tanta dor. Ela foi explicando para ele o que era a gravidez ectópica, depois veio, me explicou com todo carinho, e eu já comecei logo a chorar. Mas eu falava, Deus, que não seja isso, que seja outra coisa e que esteja tudo bem com meu bebê. Foram horas, né, no hospital. O hospital público não é fácil, mas o hospital lá não tem nada que reclamar. Eles demoraram bastante, foram muitos exames que foram pedidos, porque era uma gestação muito principiante, era muita coisa para ser analisado, e eles fizeram exame de sangue, fizeram vários exames, só que nesse período eu cheguei lá quase 9 da manhã, quando foi mais ou menos umas 11 horas eu já comecei a ter desmaios consecutivos, eu não conseguia me levantar, por quê? Nós ainda não sabíamos, nem os médicos, mas o que estava acontecendo era que a minha trompa direita, onde o bebê estava sendo fecundado, havia se rompido, o feto já não estava mais com vida e eu estava tendo uma hemorragia interna. Junto com essa hemorragia, eu estava também com uma infecção forte de urina, porque como estava perdendo sangue, e a gente sabe que tudo ali é juntinho os órgãos da mulher, então eu estava também com uma hemorragia, com essa infecção de urina. E aí ela pediu esse exame de urina, exame de sangue, pediu vários exames. No meu exame de urina constou essa infecção e ela ficou com mais uma hipótese, igual ela falou comigo, eu não posso já pegar e te abrir e tudo mais para saber. Nós vamos ter que esperar. Isso são quase 11 anos atrás, tá? No ano de 2011, é isso mesmo. É praticamente 11 anos atrás isso. Exatamente. Se você olhar, a medicina melhorou muito, né, em 10 anos, porque a ciência tem se multiplicado muito rápido, como diz a Bíblia. Mas lá, naquele tempo, eu não sei como está agora, mas eu sei que lá eles não podiam já chegar e me colocar, me abrir, porque primeiro, era minha primeira gestação, era muito recente, e aí saiu que eu estava com infecção de urina. Ela falou, pode ser que essa dor seja infecção de urina, e algumas enfermeiras ficavam falando, ela deve estar desmaiando, porque ela está grávida. Aí o que aconteceu foi que quando foi, né, mais à noite, quando foi entardecendo, eles estavam tentando me levar para um outro andar para fazer a ultrassom, a ultravaginal, né? A ultravaginal, que é a ultrassom lá por baixo, que como era muito recente a gravidez, não daria para ver por cima, para ver, né, o que estava acontecendo lá dentro, se estava acontecendo alguma coisa com o bebê, se realmente era uma gravidez tubária. E toda vez que eles tentavam me levar, eu não resisti, desmaiava. Aí eles tiveram que ver uma maca disponível para me carregar de maca, porque eles tentaram me levar de cadeira de rodas e não estavam conseguindo, e esperaram liberar uma maca para poder me levar.
Quando conseguiram me levar para fazer esse exame, que seria o checkmate para ver se realmente era uma gravidez ectópica, para começar a fazer o tratamento certo, foi uma sensação muito difícil para mim. Quando eu lembro, eu sinto a emoção do momento. Hoje eu sou curada do que eu passei, mas foi muito difícil. Que na hora que eles olharam lá dentro e eles falaram, isso aqui é um líquido que provavelmente pode ser a hemorragia. No seu útero não tem nada, não tem bebê no útero. E nesse momento, quando o médico falou que não tinha bebê no útero, eu comecei a chorar. Porque eu falei, meu Deus, mas como não? E eu ainda não entendi o que era uma gravidez ectópica, eu nunca tinha pesquisado sobre, era totalmente ignorante nesse assunto. E ele falou, e essa bolinha aqui, que era uma bolinha mesmo, algo bem pequenininho, esse é o bebê que tá pra fora, tá do lado de fora. Provavelmente esse é o bebê, parecendo um cistozinho, né, flutuando dentro de você. Infelizmente, aí uma grande probabilidade assertiva de ser realmente uma gravidez tubária. Mas pelo que nós estamos vendo, não há mais. O feto não tem mais vida e, pelo que dá para perceber, já deve estar ou ter rompido a trompa, porque a imagem não é totalmente nítida. E aí eles pediram mais um exame de sangue quantitativo para ver de quantas semanas e tudo mais. E sobre as plaquetas, porque como eu não estava tendo hemorragia externa, a hemorragia não saía dentro de mim. Porque quando a hemorragia é visível, era externa, é melhor para diagnosticar o que está acontecendo. Mas quando a hemorragia é interna, é mais difícil. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes, mas isso, e eu fiquei ainda no soro. Foram muitas coisas, vários médicos, né? Várias vezes a médica ia lá, outros médicos também foram para me ver. E quando foi à noite, trocou o plantão, a doutora Gisele se despediu de mim, me apresentou outro médico que seria, ela falou, e esse doutor, ele é excelente cirurgião. Ele que vai fazer essa cirurgia, tá? Só que nós só precisamos de mais um exame chegar pra gente fazer essa cirurgia. Eu não sei porque demorou tanto, porque eu cheguei lá, era quase 9 horas, e a minha cirurgia mesmo começou, era 10 para meia-noite. Eu não sei por que demorou tanto, mas acredito que é tudo protocolos do hospital, exames que precisam ser feitos. Na época eu não entendia muito bem, só sei que foram horas de tortura, de dor, muita dor, muita dor. Muito choro, muito diálogo com Deus, porque eu fiquei numa sala sozinha, uma sala pré-cirúrgica, porque meu esposo não podia ficar lá, naquela ala. Minha irmã estava trabalhando e ela só veio ficar comigo depois das 10 da noite. Então eu fiquei muitas horas sozinha, eu e Deus. E tinha um sininho, sabe aqueles sininhos que ficam do lado da cama, tipo campainha, assim, sabe? Tipo um plug. Toda vez que eu sentia uma dor insuportável, eu clicava lá. Então eu tava toda hora, sabe? Porque só quem passou pela dor da gravidez ectópica vai entender o que eu tô falando. É uma dor muito forte. Dói tanto que parece que dói os seus ombros, porque dói mesmo. Dói o ombro, dói os braços, dói o corpo inteiro. E eu tava tendo muita hemorragia. Eu me lembro que eu comecei a gritar por socorro, pedindo ajuda. A minha irmã estava comigo já nessa hora, ela foi atrás para ver se alguém me ajudasse, porque ela viu que eu não estava bem. Que realmente parecia que eu estava morrendo, eu estava já pálida, minhas mãos estavam sem cor, meus pés, porque eu estava tendo muita hemorragia, muita hemorragia. Quando o médico chegou, o doutor chegou, ele chegou e falou, calma, você não pode ficar desse jeito. Começou a conversar comigo, o que você está sentindo? A gente não pode simplesmente te pegar e te levar para a sala cirúrgica, eu preciso esperar o último exame. Quando ele falou, eu olhei assim para ele com uma cara de desespero, eu tava com medo. E aí entrou uma enfermeira, doutor, o exame dela chegou. Entregou na mão dele, quando ele abriu, ele corre, temos que fazer a cirurgia agora. Sabe, foi
exatamente desse jeito. No exame dizia que as minhas plaquetas já estavam 7, né? Que eles falam. É muito baixa. Eu não sei, não entendo muito bem sobre isso, mas eu acho que se a plaqueta chega a 5, 4, mais ou menos essas numerações, a pessoa já está entrando em óbito. E ele olhou para minha irmã, olhou para mim, falou: preciso te operar agora. Agora eu preciso te operar. E a minha irmã: mas doutor, como assim? Minha irmã ficou desesperada. Mas não tem outro jeito, tem realmente que operar ela. Aí ele falou: olha, se eu operar ela pode passar, ela passa risco, passa, porque toda cirurgia ela é de risco. Ela passa risco de morrer? Sim. Mas se eu não operar, certamente ela vai morrer, porque ela não está aguentando mais. E aí eu me lembro que a minha irmã entrou em contato com o meu esposo estava em oração, ele estava orando dentro da casa de irmãos da igreja, e ele tinha tido uma visão, ele tinha visto na frente dele 2 estrelas brilhantes, uma subia, a outra ficava, e ele entendeu que aquela que foi era o bebê que o Senhor havia recolhido, e aquela que ficava era eu. E ele começou a agradecer a Deus, né, pelo livramento, antes de saber o que estava acontecendo, que eu já entraria em cirurgia. Então ele estava em oração, minha irmã ligou para ele conversou com ela contou. E aí ele veio para o hospital, mas até ele chegar, eu já entrei na sala cirúrgica, minha irmã assinou o que tinha que assinar, conversou com quem tinha que conversar, e eu entrei para a sala de cirurgia. E eu me lembro exatamente que eu estava na frente do relógio. Geralmente salas cirúrgicas são assim, né? Aquela roupa de pré-cirúrgica para cirurgia. E na minha frente havia um relógio, e esse relógio marcava 10 para meia-noite. Quando veio o anestesista, né, me levantou, aplicou anestesia na minha coluna e me deitou, amarraram meus braços, porque a cirurgia da gravidez ectópica é praticamente igual à cirurgia da cesárea. É uma cesárea, que é um corte na barriga e feito ali a remoção do feto, do sangue, da trompa que havia sido rompida, e eles tiveram ainda que estancar a hemorragia que eu estava tendo grave. Ainda recolheram, né, amostras do meu sangue, igual eles fizeram conversando comigo. Eu me lembro que um pouco antes de eu deitar novamente, o anestesista me levantou, né, para aplicar anestesia na minha coluna, nas minhas costas. E quando ele me levantou, eu olhei para o relógio, vi o horário, olhei para os médicos e falei: em Deus, eu falei diante de todos os médicos, em voz, o que eu podia, a altura da voz que eu conseguiria falar, eu falei: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Use as mãos dos médicos e faça a sua vontade. E eu me deitei de volta. E aí eu fui apagando, sentindo que o médico estava fazendo. Eu falei para ele: o que é isso? Ele falou: não, eu estou limpando o local que nós vamos começar a fazer cirurgia, pode relaxar, fica tranquila. E aí eu apaguei. E quando eu acordei, já eram 2 horas da manhã em ponto. Eles estavam esperando eu acordar. E quando eu saí, né, naquela maca, eu vi meu marido, vi minha irmã, o rosto do meu marido cheio de lágrimas, olhos inchados, minha irmã também. E eu falando: eu tô bem, eu tô bem. E ele: graças a Deus, glória a Deus, o que você está se sentindo? E falando comigo. Eu falei: não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, graças a Deus, deu tudo certo, eu tô bem. Foi uma experiência muito difícil. Muito difícil. E o mais difícil foi ficar no hospital? Foi. Fiquei no hospital ainda 5 dias em observação, né, vendo como é que estava, acompanhando, né, a progressão, né, do pós-cirúrgica. Agradeço a Deus por uma irmã que Deus também colocou na minha vida, lá em Divinópolis. Ela me ajudou, cuidou de mim, me deu banho, lavou meu cabelo, sabe? São pessoas que Deus coloca na nossa vida nos momentos certos, e eu glorifico a Deus porque Deus sempre cuida de nós, sempre cuida de nós.